Né? Não fica preso naquilo, né, que o ministro está trazendo aqui, que alguém está pregando aqui, está falando. Você sabe que o Espírito Santo está falando, mas ele vai te trazer coisas novas. Então, quando você for na tua casa, né, no teu momento secreto ali com o Senhor, preste atenção naquilo que Ele trouxe na palavra. Começa a mastigar aquilo ali de novo, porque o Espírito Santo está falando conosco. Então, a semana trouxe nesse texto, eu fiquei meditando depois de novo isso aí, né? No final eu falei assim, olha, o reino dos céus é comparado a um homem que achou um tesouro no campo, e ele ali, cheio de alegria, ele vai e vende tudo o que ele possuía para comprar aquele campo. O Espírito Santo traz algo no meu coração. O campo tem valor, ele tinha que ser pago, né? Mas o que estava no campo ia vir de graça. Amém. O reino dos céus, ele vem, ele é nossa, a salvação é nossa, mas tem muitas coisas que a gente precisa se desfazer para a gente entender o valor desse reino. Esse reino é muito valioso, mas tem muitas coisas que estão em mim ainda, que eu preciso desfazer dessas coisas para mim entender o valor desse reino. E quantas coisas que tem em nós que a gente precisa desfazer ainda? O Espírito Santo foi trazendo tantas coisas, né? Na quarta-feira eu falei, nós temos, né, o orgulho, a gente precisa desfazer do nosso orgulho, nossa falta de perdão. Quantas coisas que às vezes ainda tem ali que a nossa carne fala mais alto, a gente precisa desfazer de tudo isso. A palavra de Deus fala assim, se a gente está no Espírito, a gente tem que andar também em Espírito, deixar, né, os desejos da carne de lado. Só que o inimigo muitas vezes ele quer fazer ali, né, trazer de volta ali o velho homem, os desejos da carne, para nos afastar da presença de Deus. E quando começa a acontecer esse tipo de coisa, parece que o reino vai perdendo valor. A gente vai, eu já aceitei Jesus, eu já sou salvo porque a salvação é de graça. Claro que a salvação é de graça, a gente não ia ter dinheiro para comprar a nossa salvação, é de graça. Mas ela custou um alto preço. Só que o apóstolo Paulo fala algo, e foi o que eu estava meditando hoje, né, a respeito dessa salvação. Abre comigo aí em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Queridos, olha o finalzinho que ele fala aqui para nós. Nós sabemos que a nossa salvação é de graça. Então, da mesma forma que o Espírito Santo começou, né, a ministrar comigo, em nome de Jesus, que ministre no seu coração também. Amém. Amém, queridos? Porque às vezes quando a gente lê, né, um texto e fala assim, mas não estou entendendo aqui, o Espírito Santo vai, né, se você não entender agora, você vai orar à noite, o Espírito Santo vai trazer algo tremendo no teu coração a respeito dessa salvação em Cristo. Amém. Mas aqui no finalzinho fala assim, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Isso é a nossa vontade, né? Quando ele fala aqui, operai a vossa salvação com temor, a nossa vontade deve estar concordante com a vontade de Deus. A nossa vontade, a minha vontade, a sua vontade tem que estar em concordância com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. A fim de vencermos a inclinação da nossa carne. Começa a olhar para você, para você ver quando ele fala que operar a vossa salvação, é para a gente estar em concordância com Deus, para vencer a inclinação da nossa carne e nos tornar poderosos para vencer o mal. Amém. É isso que ele está mostrando para nós aqui nesse finalzinho do versículo assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, ou seja, a fim que a gente venha vencer a inclinação da carne. Então, ou seja, nós somos salvos, eu sou salvo, você é salvo em Cristo Jesus, mas a carne muitas vezes quer falar mais alto.
Mas aqui ele já mostra para nós, se a gente operar a nossa salvação com temor, aí sim eu vou vencer a inclinação da carne. E eu vou ter poder para vencer o mal. Então não adianta nada eu falar que eu sou salvo. Eu sou salvo em Cristo, mas se a minha carne está falando mais alto, tem alguma coisa errada ainda. Então eu apenas entreguei a minha vida para Jesus, mas o fato simplesmente para ser, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu não estou ali operando a minha salvação com temor e tremor. É só da boca para fora. Agora, quando eu tenho a certeza da minha salvação, as coisas começam a mudar na minha vida. Os desejos da carne, a inclinação para o mal, vai saindo da minha vida. Porque realmente eu sou salvo. E realmente eu tenho certeza da minha salvação. Porque se você conversar com uma pessoa ainda que nem congrega, que não vai na igreja, que às vezes nem entregou a vida para Jesus da maneira que deve ser feita, apenas falar, entreguei minha vida para Jesus. Se você conversar com ele, ele fala assim, eu sou salvo, também sou filho de Deus. Mas e a operação que Paulo está falando aqui, da nossa salvação aqui, com temor e tremor, será que está tendo? Então é algo para a gente meditar, né? Então, muitas pessoas falam, né, que são crentes, só que muitas pessoas se afastam e deixam de servir a Deus e a sua palavra. Se diz que é salvo, mas, eu não preciso mais de igreja. Quantas pessoas já ouviram falar isso? Eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu não preciso estar indo na igreja, não. A igreja se torna um segundo plano na vida dele. Eu vou quando der. Queridos, quando as pessoas começam a agir dessa forma, ele não está ali operando a salvação dele com temor e tremor, porque ele está fugindo de princípios da palavra de Deus. A Bíblia fala para nós em Hebreus 10, 25, você sabe até de cor esse versículo, né? Fala assim, não precisa abrir não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha só que interessante quando ele fala para nós aqui, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas esses que estão devem admoestar uns aos outros e mostrar o que é verdade. Mostrar que nós precisamos estar junto como igreja. Não deixar a igreja de Cristo em segundo plano. Nós precisamos congregar. Amém? Amém. Então, muitas pessoas que agem dessa forma, que se diz ser salvo, mas não está ali buscando, nesse versículo que nós lemos aqui, né, operando a salvação com temor e tremor, ele está vivendo dessa forma. E dessa forma ele não vai ser abençoado, ele está fugindo dos princípios da palavra de Deus. Muitas pessoas continuam, né, se dominando crentes. Eu sou crente, mas não vive de acordo com a palavra de Deus. Eu sou crente, mas frequenta lugares que muitas vezes ali sabe que aquilo é errado, que não deve estar ali, mas está frequentando lugares onde ali está sobressaindo o desejo da carne, mas está indo. E o pior de tudo, às vezes está num lugar e fala assim, eu sou crente, mas isso aqui não tem nada a ver. Muitas vezes você vê isso na boca de jovens. Não tem nada a ver. Só que às vezes a gente fala assim só para jovens, mas e aqueles que já são adultos e estão vivendo da mesma forma? Então nós temos que tomar cuidado, querido. Nós que sabemos, né, da nossa salvação, eu sou salvo em Cristo Jesus, mas agora eu tenho que fazer algo aqui que a palavra de Deus fala para mim, operar a minha salvação com temor e tremor. Não é simplesmente falar, né, que eu sou salvo. Eu tenho que ter agora mostrar para as pessoas, não somente falando, mas os meus atos têm que ser de um verdadeiro cristão. Amém. Então aqui quando eu falei que muito se diz ser crente, né, mas ainda continua em lugares errados, isso aí tem que tomar muito cuidado com isso, querido. Crentes nos lugares errados, e a palavra de Deus mostra isso para nós. Gênesis, abrir não, os versículos que eu vou falar aqui, só a gente demora demais aqui, né? Gênesis capítulo 12, versículo 10, né, mostra ali que Abraão desceu ao Egito e não foi uma bênção ali para ele. Ele desceu ao Egito, se você for ver lá, era um tempo que estava passando fome ali naquele lugar, mas não foi bênção ali para ele, não era para ele estar ali, e ali naquele lugar ele usou de meias verdades. Vocês já leram isso? E ele usando de meias verdades ali, isso machucou pessoas lá.
Então, quando a pessoa se diz ser crente, mas ainda continua frequentando lugares, né, onde não é para um cristão estar ali, ele vai machucar muitas pessoas e ele também vai sair machucado. Querido. Então nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus mostra isso para nós. Gênesis capítulo 11, capítulo 13, versículo 11, mostra ali que Ló foi para Sodoma. Sodoma, né, simboliza o mundo, e perdeu tudo que ele tinha. Ele foi para o lugar errado. Ele estava ali junto com Abraão. Depois vocês leem isso aí, a história dele, talvez a gente entre um pouquinho aqui, mas ele estava no lugar errado, por isso ele perdeu tudo. Quantos crentes, queridos, que se diz ser crente, mas está no lugar errado? Então, quando o Espírito Santo traz algo para nós, é para a gente pensar, não deixar que o inimigo venha e rouba tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Cuidado com os lugares que muitas vezes você está frequentando. Jonas, no capítulo 2, mostra para nós que ele foi parar dentro de um peixe. Era vontade de Deus que ele fosse parar dentro de um peixe? Era vontade de Deus que, né, o peixe pegasse e ele levasse lá para as profundezas? Não era. Mas por que isso aconteceu? Porque ele foi desobediente à palavra de Deus. E quantas vezes que o Senhor ele vem, né, nos orientando, ele vem batendo muitas vezes na mesma tecla, mostrando para nós o que é certo e o que é errado, mas muitas vezes a gente toma, né, e faz a escolha errada. E depois a gente fica se lamentando. Ah, por que isso aconteceu isso comigo? Olha só que situação. Olha o que aconteceu com Jonas por causa da desobediência. Deus fala para ele: olha, eu quero que você vá a tal lugar. Simplesmente ele vai para outro, fugindo da presença de Deus. E ele vai parar dentro da barriga de um peixe. Todos nós conhecemos essa história. 1 Reis, capítulo 13. Depois vocês verem, vai mostrar que um profeta, ele foi enganado. Querido, você vê, até o profeta foi enganado. Um profeta, ele foi enganado e ele foi parar no lugar onde Deus não mandou. Sabe o que aconteceu? Ele morre. Deus tinha falado para ele: olha, faz isso naquela cidade, você vai entrar naquela casa, você não vai comer pão, você não vai fazer isso. E depois vocês lêem essa história. E ele simplesmente chegou um outro lá, se disse ser profeta também, e falou assim: não, mas eu também sou profeta. Vamos comigo lá, come pão, toma água, leva ele. Deus tinha falado para não ir, querido. Tem muitas pessoas que vivendo desse jeito, já ouviu Deus falar, mas está andando de acordo com o que homens estão falando. E esse profeta, ele vai e ele faz contrário ao que Deus mandou. Porque uma pessoa vem e engana ele dizendo que é profeta também. Aquele que está na presença de Deus, ele não é enganado, querido. Aquele que busca a Deus verdadeiramente, ele não é enganado. Ele sabe discernir o que é certo e o que é errado. E esse profeta, ele vai e ele entra ali, ele faz o que Deus falou que não era para fazer, e quando ele sai de lá, o leão vem, ataca ele, mata ele. 1 Reis capítulo 13, depois vocês leem. 2 Samuel capítulo 11, mostra para nós que Davi, né, vocês já ouviram também, Davi, ele estava ali num terraço do palácio, em vez de estar ali no campo de batalha. Ele estava no lugar errado. E vocês vê tudo que aconteceu ali com ele, ali, quando ele vê Betseba lá naquele terraço. Vocês vão ver as consequências que ele sofreu por causa de estar ali naquele lugar. Então nós temos que tomar cuidado, que lugar que nós estamos frequentando, querido. Às vezes muitas pessoas falam assim: essa palavra aí podia ser para jovens. Não, essa palavra são para o povo de Deus. Amém. O povo de Deus. Porque às vezes a gente pensa que está no lugar certo, mas o que está saindo da nossa boca é errado. E aqui você vê Lucas, no capítulo 22, no versículo 55, vai falar ali de Pedro. Pedro era quando eles prendem Jesus ali, e era para ele estar num lugar ali que ele devia estar vigiando ali. Aonde que ele vai estar? Ele vai estar lá se aquecendo ali no fogareiro, ali, junto com as pessoas ali que até tinha mandado ali prender Jesus. Ele estava também no lugar errado. O que acontece? Ele nega Cristo. Lugares errados. Então nós que entregamos nossa vida para Jesus, que entendemos que nós somos salvos por Cristo, nós temos que tomar cuidado aonde o inimigo está nos levando. Amém. E muitas vezes nós, se a gente não prestar atenção, ele começa a nos laçar e cada vez mais nos levar para lugares mais distantes de Deus. Fica mais difícil a gente voltar.
Então, peraí, eu tenho que olhar para ele e falar, não, a maneira que eu estou vivendo está errada, eu tenho que dar um basta agora. Amém. Eu sou cristão, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, eu sou salvo por causa de Cristo, mas eu tenho que operar algo em minha salvação com temor e tremor. Eu não devo participar desse tipo de coisa. Amém. Às vezes nós falamos que somos cristãos, mas o que está saindo da nossa boca muitas vezes? A palavra de Deus mostra para nós que, vai mostrando ali, olha, que esse não vai herdar o reino dos céus, esse não vai herdar, esse que pratica isso não vai herdar. Parece que a gente lê aquilo ali e só lê, mas aquilo não entra na nossa vida para nos transformar. E a mentira continua na nossa boca ainda. E aí eu leio e falo assim, olha, esse não vai herdar o reino dos céus. Não, mas eu sou salvo, eu vou continuar desse jeito. Não, mas está falando, se você viver assim, você não vai herdar o reino dos céus. Queridos, então não é só o fato de dizer que é salvo. Eu tenho que olhar para esse versículo aqui que Paulo está falando. Eu tenho que operar, eu tenho que mostrar a minha salvação com temor e tremor a Cristo. Fala, não, a minha vida tem que ser diferente. Amém. Eu tenho que viver dessa forma. Amém. Portanto, nós precisamos sempre estar vigiando. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra e nos deu livre-arbítrio. A gente não sei se isso aí foi bom ou se é ruim. Porque o Senhor é tão bom conosco que Ele nos deu livre-arbítrio. Mas às vezes parece que isso aí é ruim. Por quê? Porque às vezes eu faço coisas ali eu vou fazer. Eu tenho livre-arbítrio para fazer esse tipo de coisa, mas não é o que Deus quer que seja feito. Às vezes o livre-arbítrio me leva a viver uma vida não de liberdade, mas de libertinagem. E eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou cristão. E eu tenho que operar a minha salvação com temor e tremor. As escolhas, é nós que fazemos. É você, por causa do livre-arbítrio, a escolha é você que faz. Vocês viram como que foi a escolha de Ló? Eu falei de Ló aqui, em Gênesis capítulo 3, versículo 11, que Ló ele foi para Sodoma. Como que foi a escolha de Ló? Já parou para pensar? Para você ver que coisa. Ló, ele não aprendeu nada, com o que aconteceu quando ele estava com Abraão lá no Egito. Ele não aprendeu nada. Porque se você prestar atenção como que foi a escolha dele quando ele separou de Abraão ali, olha só para você ver, a primeira coisa foi uma escolha motivada apenas pela ambição. Se eu falei que nós temos o livre-arbítrio, as escolhas nós que fazemos, como que tem sido feitas as nossas escolhas como cristão? De muitas coisas. Como que eu tenho escolhido muitas coisas na minha vida? Ló, quando ele, foi uma escolha motivada apenas pela ambição. Olha o que fala aqui, 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Queridos, então quando fala para nós, mas os que querem ficar ricos, fala assim, quem é que quer ficar rico? Às vezes, muitos vão falar, eu quero ter uma vida boa, quem não quer, eu também quero. Mas, se você quer ter uma vida próspera, uma vida boa, na área financeira, eu estou falando aqui, toma cuidado para você não cair em tentação. Toma cuidado para você não cair no laço do inimigo, que muitas vezes quer tirar você da presença de Deus. A palavra de Deus fala para nós, se quiserdes me ouvir, comereis o melhor desta terra. Amém. Fala-se o melhor desta terra. Amém, Jesus. Só que nós temos que ouvir a Deus em tudo. Mas a palavra de Deus fala assim, se não tomar cuidado, você vai cair em tentação, em laço maligno. E isso vai fazer você se distanciar das coisas de Deus. Então nós olhamos aqui que uma escolha que Ló fez, ela foi motivada apenas pela ambição. Porque quando Abraão chama ele ali, e mostra ali que a riqueza dos dois eram muitos, quer dizer, ele já era próspero. Os dois eram prósperos. E que pecado tem em ser próspero? Nenhum. Mas tem muitas coisas que a palavra de Deus nos ensina como ser próspero. E aqui, se você olhar,
né, Abraão chama ele e fala assim, ó, você está vendo aqui, né, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Só que ele mostra os dois lá, e o que Ló faz? Né, ele olha motivado pela ambição e fala assim, quer saber uma coisa? Eu não estou nem aí que Abraão me ajudou até agora, eu não vou nem repartir o lado bom com ele. Ele podia falar assim, não, vamos repartir esse lado aqui, só tem coisa boa. Não, ele fala assim, não, eu vou para cá, porque ele viu as verdes campinas, fala a palavra de Deus, e ele escolheu só o que é bom. E ele foi em direção a Sodoma. E depois vocês vão ver que ele escolheu só o que era bom, mas por causa da ambição. Escolha feita, né, apenas pela ambição. Segundo, foi uma escolha egoísta. Ele não teve consideração com Abraão. Ele fez uma escolha egoísta ali em Gênesis capítulo 13, versículo 10 e 11, você vai ver isso. E ele fez uma escolha egoísta sem ter consideração por aquele que tirou ele, que andou com ele, que foi junto com ele, que ele também se tornou uma pessoa próspera, rica. Ele não teve consideração nenhuma. A ambição não deixou ele ter consideração por isso. Olha como que ele foi, né, foi as escolhas dele. E o pior, né, foi uma escolha sem oração, e ele não consultou a Deus. Simplesmente, a hora que ele olhou, ele não consultou a Deus. Falou, Deus, para onde o Senhor quer que eu vou? Deus, qual que é a escolha que eu tenho que fazer? Ele simplesmente olhou ali para aquilo que mostrava que era bom os olhos dele. Nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Às vezes nós fazemos escolha porque aquilo parece que está sendo bem, é bom para nós, mas eu não consigo ver, né, porque as coisas estão acontecendo, a minha área financeira está sendo abençoada, isso e aquilo, mas isso está me tirando da presença de Deus. Então, peraí, então eu preciso consultar a Deus para ver se isso realmente é do Senhor. Eu não estou falando para aqueles que às vezes congregam só no domingo por causa do serviço, não é isso, querido. Porque às vezes a pessoa trabalha e trabalha até a noite, às vezes estuda, às vezes só está ali só no domingo, mas como que está a motivação dele de servir a Deus? Amém. Porque não dá para vir durante a semana na igreja, né? Mas ele tem aquela sede de querer estar junto, ele não vem porque não pode. Amém. É isso que nós temos que entender, a escolha que nós fazemos. Mas às vezes, que nós, né, podemos estar juntos, buscando a Deus, adorando a Deus, mas eu faço uma escolha de não querer estar apenas por não estar. Como que eu quero que Deus me abençoe? Às vezes está lá, olha, hoje é dia de adorar a Deus, né, em vez de estar aqui aquele fervor no coração de querer estar na igreja, mas bem nesse horário, 7 horas da noite, o meu time vai jogar, e é final do campeonato. Você já prestou atenção nisso, querido? Isso acontece, mas não é aqui não, em vários lugares. Outra, trabalhei o dia inteiro, estou cansado, eu vou deitar de costas no sofá aqui e vou ficar assistindo um filme, ou assistindo uma televisão. Quais escolhas que nós fazemos, querido? Como que eu quero chegar diante de Deus e falar, Deus, eu fiz uma escolha certa? Então eu preciso olhar para a palavra de Deus e ver, né, as escolhas que eu faço tem que ser, né, tudo tem que ser voltada para Deus, buscando a Deus. Se eu vou fazer uma escolha de tal coisa, eu preciso orar, eu preciso consultar o Senhor para ver se essa é uma escolha certa. Se você olhar aqui, Ló não fez isso. Ló não consultou a Deus. Olha só aqui, Salmos, capítulo 32, versículo 8, diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Está vendo a palavra de Deus quantas coisas nos ensina, querido? Olha só, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Você vai fazer uma escolha de alguma coisa? Senhor, me ajuda nessa escolha. Deus mostra para mim o que eu devo fazer. E às vezes Deus fala para você, olha, não deve fazer isso.
Mas se você não tem aquela intimidade com Deus, você vai e acaba fazendo. Porque isso aí aos seus olhos parece ser coisa boa. Só que lá na frente é um caminho de morte. A palavra de Deus fala isso. Agora, quando você busca a Deus e tem paz no teu coração, pode fazer que você vai ter prosperidade na tua vida. Mas sempre está buscando a Deus. Né? Foi uma escolha, se você olhar aqui, a escolha de Ló, foi uma escolha aqui que acabou em desgraça. Foi uma escolha infeliz o que ele fez. No começo foi bom. No começo talvez ele olha ali para o povo que estava com ele, olha, as verdes campinas, o gado que a gente tem, os bens que a gente tem, eu vou ficar mais próspero ainda. Aí você olha lá, Gênesis capítulo 19, olha o que aconteceu com Ló. Porque fez escolhas sem consultar a Deus. Né? As escolhas, queridos, elas mudam a nossa vida. E a nossa vida é feita de escolhas. As escolhas mudam a nossa vida. E a tua vida, a minha vida, ela é feita de escolhas. Eu preciso escolher aquilo que é certo. Gênesis capítulo 3. Depois a gente vai ver aqui uma escolha, né, que Adão e Eva fez. Mas voltando aqui nisso que eu estava falando, né, como foi a escolha de Ló, e agora nós vemos como que foi a escolha de Abraão. Abraão, ele escolheu ter comunhão com Deus. Ele entregou sua vida a Deus e foi ricamente abençoado. Gênesis capítulo 13, 14 a 17. Abraão, ele escolheu ter comunhão com Deus. Ele deixou que Ló escolhesse ali. Ló escolheu o que era de melhor. Talvez agora no coração de Abraão ele fala, nossa, eu fiquei com a pior parte. Mas se você ler ali, você vai ver o que Deus fez na vida dele. Por quê? Porque ele escolheu ter comunhão com Deus, é que nós precisamos. Amém. Ter comunhão com Deus. Ele entregou a vida dele a Deus, e você vê que Deus o abençoou, Deus o tornou próspero. Ele recebeu o título de amigo de Deus. Isaías 41 vai falar isso, 41 no versículo 8. Ele recebeu esse tipo de amigo de Deus. Você já imaginou isso? Quando você chegar nos céus e você for apresentado pelos anjos, o Senhor te abraça e fala assim, esse é meu amigo. Você imaginou isso? Abraão, ele teve o título aqui de amigo de Deus, né? Ele foi transformado por Deus em um dos patriarcas do povo de Israel. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Tudo porque ele fez uma escolha certa. Se a nossa vida é feita de escolhas, queridos, vamos fazer a escolha certa. Gênesis capítulo 3, versículo 7 que eu falei, né, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Isso aqui é Adão e Eva, depois que escolheram comer do fruto proibido. A escolha que eles fizeram. Eles fizeram uma escolha ali, sabendo que aquilo Deus já tinha falado para não fazer. E se a vida é feita de escolhas, ele não podia ter escolhido comer o fruto. Mas por que eles escolheram comer o fruto? Porque Eva foi enganada pelo diabo. Porque a carne falou mais alto. Às vezes acontece isso comigo e com você, querido. Às vezes a gente não está ali operando a nossa salvação com tremor e temor. Aí a carne fala mais alto. E às vezes a gente fala aqui, nossa, a serpente veio, enganou Eva comeu do fruto proibido, mas às vezes a gente faz a mesma coisa. Simplesmente só muda o nome. Porque o Satanás ali, ele também é o mesmo lá de ontem, ele é o mesmo de hoje, ele vai ser o mesmo sempre, só que ele já tem um destino certo, o lago de fogo. Mas até ele ser lançado lá, ele está jogando certo na tua mente, muitas vezes ele está caindo. Para Eva, ele mostrou ali que aquele fruto, né, não era nada ali do que Deus tinha falado para eles. Mas era ali um fruto bom para se comer, e foi ali aguçando ali a carne da Eva. Ele vem do mesmo jeito com a gente, querido. Do mesmo jeito ele fala com a gente. O que será que ele mostra muitas vezes aí? Parece que tudo aquilo que é proibido parece que é gostoso. Mas é você que faz a escolha. Presta atenção para você ver. Está lá, você está
na internet, vamos colocar na internet aí, você sabe ali o que você deve assistir e o que não deve assistir. Vamos colocar duas coisas ali. Tem uma pregação da palavra de Deus, só tem duas coisas na internet, vamos colocar isso. Tem uma pregação da palavra de Deus e tem uma pornografia. Aonde que o inimigo vai querer empurrar você? E o que vai ficar te aguçando ali? Ele jogando certo na tua mente. Se você não estiver ali fazendo com que buscando ali a salvação, tu ali olhando ali com temor e tremor, sabendo que Jesus está do teu lado, você está assistindo a pregação, mas a tua mente está lá. O que será que ele está querendo mostrar? E você fica O inimigo muitas vezes ele faz isso, querido, em todas as áreas da nossa vida. Não só na internet, mas ele mostra algo ali, que sempre aquilo que é proibido aqui, que você sabe que é errado, é aonde ele quer te levar. E muitas vezes ele consegue, porque a gente não está desenvolvendo a nossa salvação. Agora, quando eu começo a desenvolver a minha salvação, eu sei que quando vem uma seta, eu tenho como eu guerrear contra o inimigo. Amém. Só que muitas vezes ele vem cada vez mais forte, querido. É luta que nós passamos. Vem o desânimo, vem isso, vem aquilo, vem aquilo. Tudo isso é obra maligna, que muitas vezes está minando as nossas forças. Mas de repente levanta uma pessoa e traz algo para você, pera aí, é verdade o que está acontecendo. Eu preciso tomar uma posição, eu preciso mudar as minhas escolhas, eu preciso de uma transformação na minha vida. Isso acontece comigo, acontece com você também, querido. Amém. Às vezes o inimigo está minando as nossas forças. É onde traz o desânimo. Muitas vezes o inimigo ele vem e ele traz ali o desânimo, a enfermidade, é isso e aquilo outro. Peraí, eu preciso tomar uma posição, eu sou servo de Deus. Será que eu estou fazendo algumas escolhas que estão me fazendo eu me afastar do Senhor? Então eu preciso voltar para a palavra de Deus, fazer a escolha certa. Né? Então, Adão e Eva eles fizeram uma escolha errada. Satanás sempre vai lançar setas na nossa mente, aguçar a nossa carne para fazer com que a gente faça escolhas erradas. Então Deus, Ele quer tocar aonde o homem esconde. Olha para você ver esse texto que nós lemos aqui. Né? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Depois que eles pecam, eles vão lá, correm lá para pegar folhas de figueira ali e tampar as partes íntimas. Olha, o que era para você tampar? A boca, né? Eles comeram o fruto. Mas eles vão lá e começam a fazer folhas de figueira, e quando Deus chega ali e tem aquele diálogo com ele lá, e eles falam ali que, ele conta aquela história, e Deus fala, mas quem foi por vocês que vocês estavam nu? E aí eles começam a desenrolar aquilo que, o diálogo que eles tiveram com a serpente, que Eva teve com a serpente, e eles falam do pecado. Mas se você prestar atenção, eles queriam dar um jeitinho para esconder ali, alguma coisa de Deus. Querido, mas não é dessa forma. Deus na hora já mostrou para eles, olha, não é desse jeito que deve ser feito, não é do jeito que você quer, mas é do meu jeito. Tudo é do jeito de Deus, não é do meu jeito, do seu jeito. E o que Deus faz? Mata ali um animalzinho, primeira morte o que acontece, tira a pele daquele animal e faz as vestimentas para eles ali. E depois que você vai continuar lendo na palavra de Deus, você vai ver depois que fala sobre circuncisão. Então é bonita essa história, mas leva tanto tempo para você falar a respeito disso. Mas por que Deus pediu para que todo o homem fosse circuncidado ali? Aí você vai ver lá em Gênesis, ali foi a parte que o homem escondeu de Deus. Mas Deus quer tocar aonde o homem esconde. Amém. Amém. Nós precisamos deixar Deus tocar. Amém? Quando buscamos a presença do Espírito Santo, nós cantamos aqui. Às vezes você canta na tua casa, na igreja, a gente busca querendo a presença do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele vem, não é só para nos alegrar.
O Espírito Santo vem quando a gente, Senhor, vem, não é só para no momento do louvor para você ficar alegre. Não é só para isso, né? Mas é para nos fazer funcionar como igreja. Amém. É para isso que Ele vem, querido. Por isso que nós clamamos aqui, vem Senhor, né? Não é simplesmente aquela hora você sentir aquela emoção, né? Aquela unção de Deus, você fica alegre, né? Mas não é somente para você se alegrar, mas é para você funcionar como igreja. Amém. Funcionar como um cristão, né? de ter uma vida transformada. Glória a É para isso que Ele vem, querido. Porque se Ele vir e apenas a gente ter um tempo aqui de alegria, eu sair daqui para fora, eu vou continuar fazendo escolhas erradas, eu vou continuar estar frequentando lugares errados, onde Deus não quer que eu vou, e a minha vida não vai ser transformada. Eu vou ter só um pouquinho de Deus dentro de 2 horas dentro de uma igreja. E essas 2 horas da igreja, que eu fico dentro da igreja, essas 2 horas não está operando, eu não estou operando, né, uma salvação com temor e tremor. Porque é apenas 2 horas dentro da igreja, 2 horas e meia. Tem lugar que é 3 horas, tem lugar que é 1 hora só. Mas eu louvei aqui, eu senti a presença de Deus. Glória a Deus que você sentiu a presença dele. Mas quando você fecha a porta, ele fica aqui dentro. Quando você sai da igreja, ele fica e você fala assim, até domingo que vem de novo. Não, Ele vem, queridos, para nos fazer funcionar dentro e fora. Amém. É para isso que Ele vem. A presença que eu sinto, né, e que você sente na hora do louvor, é para fazer você funcionar como igreja, como cristão, fazendo você operar a salvação com temor e tremor. Não, eu vou sair, né, daqui hoje, a minha vida vai ser transformada. Eu não quero mais viver da maneira que eu estou vivendo. Eu não quero mais desânimo na minha vida. Todo espírito maligno, todos os demônios de Nosferatu, o que for, sai da minha vida. Eu quero ser transformado por Deus. Eu quero ter ânimo para fazer a vontade de Deus. Eu quero entender, né, que eu achei uma pérola de grande valor, como foi ministrado aqui na quarta-feira. E eu sei que essa pérola, ela é valiosa. Então eu vou vender tudo que eu tenho. Eu vou desfazer de tudo que eu tenho que me impede de ter essa pérola na minha mão. Eu quero uma vida transformada. É isso que nós temos que buscar em Deus. Fazer sempre escolhas certas. Nós temos o livre-arbítrio, a escolha nós que fazemos. Mas se eu fizer uma escolha errada, se eu ficar só frequentando lugares errados, eu vou pagar um alto preço, querido. Está na hora de eu falar assim, basta. Eu fui transformado pelo poder de Deus. E eu vou levar essa transformação também para outras pessoas que precisam dessa transformação. Eu quero ser uma carta aberta. A palavra de Deus fala isso para nós, queridos. O mundo lá fora, eles vão conhecer, eles vão ler a Bíblia através da tua vida. Amém. Você é uma carta aberta. A palavra de Deus fala isso para nós, querido. Através do teu testemunho de vida, as pessoas vão conhecer Jesus Cristo. Mas será que as pessoas estão conhecendo Jesus através da minha vida? Será que as pessoas estão conhecendo Jesus através da tua vida, querido? Por isso que eu estou falando, né? E sempre a gente fala, a gente ouve palavras e já mostra para nós, não basta só a gente dizer que é crente, não basta a gente só dizer que é salvo, não basta só frequentar uma igreja uma vez por semana. Eu preciso de Deus na minha vida todos os dias. Eu preciso operar uma transformação na minha vida. Eu preciso operar a minha salvação com temor e tremor, que fala nesse versículo que nós lemos aqui. Então o Espírito Santo, ele vem, não é só para nos alegrar, mas para nos fazer funcionar. A salvação é ser salvo daquilo que nos enfraquece. Amém, Jesus. Isso é salvação. Salvação é ser salvo daquilo que nos enfraquece. O que tem te enfraquecido? O que tem te enfraquecido? O Senhor quer trazer salvação essa noite. Amém. Aquilo que nos enfraquece, o Senhor quer nos salvar disso. É por isso que Ele trouxe essa palavra para nós essa noite. Glória a Deus. Escolhas, nós temos que fazer escolhas certas. Lugares que nós frequentamos, nós precisamos olhar para a nossa vida. Eu estou sendo luz? Ou eu estou misturando ali com as trevas? Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz assim:
Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. E continua assim: ele se insurge contra toda sabedoria. Ele se levanta contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Presta bem atenção nesse versículo. Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Mas se olhar para a tua vida, vê se isso não está se cumprindo. Ele se insurge contra toda sabedoria. Não é bem assim não. Se levanta contra as coisas de Deus. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Às vezes, quando a gente quer uma palavra, somente que vem passar a mão na nossa cabeça. Eu estou passando por uma luta na minha vida, e você corre lá, o que Deus tem para mim agora? E aí vem uma palavra, Deus vai te fazer isso, fazer aquilo, mas você continua fazendo as escolhas erradas. Simplesmente foi massageado. Deus pode fazer. Deus pode vir trazer uma palavra ali, nem falando que Ele vai trazer, te traz aquela palavra de conforto, você sai ali alegre. Mas se você continuar com as mesmas escolhas, frequentando sempre lugares errados, como que você vai ter uma vida transformada? Como que você está operando a sua salvação com temor e tremor? E essa palavra foi uma palavra dura, mas primeiro foi para mim. Deus me deu uma chicotada. Quando eu estava lendo isso aqui, desde quarta-feira que a Silvana ministrou essa palavra sobre o reino dos céus. O reino dos céus é muito valioso. Mas tem muitas coisas em nós que a gente precisa desfazer para a gente entender o que é esse reino dos céus. Eu preciso operar a minha salvação com mais temor, com mais temor. Amém. Eu preciso disso. Amém, Jesus. Eu preciso olhar para a minha vida e dizer assim: não, eu entreguei minha vida para Jesus. Senhor, eu sou teu. Nós não louvamos isso? Senhor, eu sou teu. Talvez na hora do louvor você fale umas 20 vezes: Senhor, eu sou teu. Só que muitas vezes tem crente que tinha que cantar assim: Senhor, eu sou teu, dentro da igreja. Dentro de 4 paredes eu sou teu, Senhor. Só que lá fora eu tenho livre-arbítrio. O Senhor deixou isso para mim. Então eu vou fazer as minhas escolhas sem consultar o Senhor. E aí eu vou pagar um preço alto. Mas que nessa noite a gente venha entender isso. Amém. Que o Espírito Santo ele vem não só para nos alegrar, mas para nos fazer funcionar. Amém. Deus. Amém? Em nome de Jesus. Abre o teu coração para o Senhor. Nós vamos louvar a Deus aqui. Se coloque em pé. Operar a nossa salvação com temor e tremor. Salvação é ser salvo daquilo que nos enfraquece. Feche os teus olhos. Coloca a tua vida diante de Deus. O que tem te enfraquecido? Está aqui nessa noite é para te libertar. Está aqui nessa noite é para fazer algo na tua vida, não para fazer você sair daqui da mesma maneira como você entrou, mas que você se prostra diante de Deus e abre o teu coração para o Senhor e fala: Deus, eu sou fraco nessa área e eu preciso de uma transformação. Deus, eu sou fraco, eu não consigo ter uma mudança na minha vida nessa área. Começa a falar com Deus. Talvez você tenha sonhos, talvez você tenha projetos e você quer colocar isso diante de Deus nessa noite. Coloque diante do Senhor.
Fala, Deus, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, Senhor Deus, mas tem algo que me impede de agir, tem algo que me impede, né, de buscar mais o Senhor. Posso falar isso com Deus? Fala, Deus, eu não tenho desejo de ler a Tua palavra, eu não consigo ler, parece que eu pego a Bíblia e me dá sono. Deus, eu não estou lendo, eu não consigo jejuar, eu não consigo orar mais. Deus, eu estou fraco nessa área, Senhor. Fala isso com Deus essa noite, querido. E Ele quer trazer força no teu coração essa noite. Não é vergonha, querido, quando nós abrimos o nosso coração para Deus. Quando nós falamos, Deus, eu estou muito fraco nessa área. Deus, eu quero ter força para ler a Tua palavra. Eu quero ter força, Senhor Deus, para falar do Senhor aonde eu estou. Deus, eu quero ter força, Pai amado, para Deus, para amar mais o Senhor do que a homens. Eu quero ter força para agradar mais o Senhor do que agradar a homens. Mas muitas vezes eu não consigo. E o Senhor quer trazer para você essa noite algo sobrenatural. Deus quer transformar a tua vida nessa noite. Salvação é cessar os sacrifícios que nos enfraquecem. O Senhor quer te salvar essa noite daquilo que está te enfraquecendo. Eu preciso de Deus, você também precisa. Deixa Deus te dar força para você essa noite. Espírito vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Faz o céu descer. Espírito Santo vem. Vem só vai funcionar como igreja, como corpo de Cristo. Devemos trazer força essa noite. Uma mudança de vida. Nossas barreiras. Testemunhar Cristo através de nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, transforma, Senhor Deus, cada um que está aqui nessa noite. Muda, Senhor Deus, os nossos pensamentos, nosso modo de agir, de pensar. Nos ajuda, meu Deus, a vencer a nossa carne. Nos ajuda a andar em espírito, Pai, em nome de Jesus. O Senhor venha, Pai amado, de uma forma sobrenatural. Deus, fazendo milagres, meu Deus, no meio da minha igreja, no meio do meu povo. Abrindo portas, meu Deus, para aqueles que precisam de portas abertas. Abençoando, Senhor Deus, a área financeira, emocional, espiritual, Senhor Deus, e cada um aqui essa noite, Deus, em nome de Jesus. Mas o principal, nos ajuda a fazer a escolha certa, a buscar o Senhor, Pai amado, em primeiro lugar, para que cada escolha que nós fizermos, Pai amado,
Oh meu Deus, o Senhor esteja nos dando direção. Amém. Nos dá direção, nos dá direção. Assim eu oro, meu Deus, e abençoa a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, agora e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Santo, 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 nossas paredes.